Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Berton. Olá, tudo bem? Eu sou a Selva Salerno e juntas vamos falar sobre o empreendedorismo visionário, intuir, criar e comunicar. Dar início ao nosso conteúdo de hoje, que é empreendedorismo visionário. Uma breve apresentação de quem sou eu. Novamente, eu sou Adriana Berton. Eu sou facilitadora de oficina de diálogos e faço palestras sobre comunicação e relacionamento com base na comunicação não violenta. Mediadora e conciliadora de conflitos no Fórum de Santo Amaro e atuo também como coach de carreira pelo ICI. Bem, eu sou a Selva Salerno, sou formada em criação publicitária e em comunicação visual. Trabalhei um longo tempo na área de marketing digital como consultora de lojas virtuais, tá? E eu sou empresária, eu tenho uma agência de marketing digital, na qual atuo atualmente. Além, obviamente, de fazer pesquisas na área de desenvolvimento pessoal, no que tange a física quântica e a neurociência, ok? Vamos então para nossa, sem delongas, para nossa palestra. Antes de entrarmos, no conteúdo, numa contextualização, é importante a gente falar do qual é a proposta da Intuitari e o porquê e de onde ela nasceu. E a Intuitari nasceu de longas conversas, filosóficas, papos cabeças entre nós sobre o que realmente leva a pessoa, seja empreendedor, seja um colaborador de uma empresa, um diretor, um gerente, um gestor, a chegar no seu objetivo, no sucesso, no tão famoso sucesso. Nós temos vários conteúdos por aí na internet, até mesmo várias teorias e que explicam, e ferramentas que explicam como chegar até lá. Mas nós sempre ficamos nos questionando sobre isso. E demos muita ênfase no autoconhecimento e no autodesenvolvimento em todas as partes da vida, e não somente na carreira, ou somente na família, ou somente nos negócios. Então, a proposta da Intuitari é criar novos empreendedores e colaboradores visionários, com base, novamente, no seu autoconhecimento e no seu autodesenvolvimento. E utilizamos de 3 pilares que nós encontramos uma grande relevância para isso: a intuição, a criatividade e a comunicação. Bem, iniciando no contexto, no que nós vamos falar hoje, eu trago aqui uma reflexão e até mesmo uma provocação sobre um Brasil empreendedor, sobre a cultura empreendedora. O Brasil, nós brasileiros, temos um perfil, uma mentalidade empreendedora? Empreendedorismo é um assunto que já faz algum tempo que saiu dos livros, saiu das revistas e das TVs lá longe, e ele está cada vez mais próximo. Quem não conhece alguém próximo que está empreendendo, que já está nesse meio, ou você mesmo que pensa em empreender? Então está virando uma realidade. E aí é importante a gente trazer com relação a uma mentalidade empreendedora que ela está associada à percepção e uma avaliação interna de como eu sou, o que eu quero, meu propósito, meu objetivo, minhas metas, e como o externo pode influenciar positivo ou negativamente nessa decisão do que eu quero fazer. Então, ou seja, como normalmente eu digo, empreender não é uma ciência exata. Então, ela é algo um pouquinho maior e que precisa de desenvolvimento e precisa de conhecimento em várias partes de um negócio. Visionários. Aqui a gente trouxe, como a gente está falando de empreendedorismo visionário, é muito importante a gente falar sobre essa palavra, a definição de visionários. Numa definição mercadológica, visionários são as pessoas consideradas loucas, são consideradas à frente
da sua época. Então elas estão na fronteira entre algo grandioso, né, uma ideia grandiosa e beirando uma loucura. Será que isso é capaz? E nós trouxemos aqui para ilustrar, para dar como exemplo, dois visionários que nós consideramos com épocas diferentes. Visconde de Mauá, que é o Irineu Evangelista de Souza, né, que teve uma grande importância na sua época, que é 1800, a época do Visconde de Mauá, que ele tinha uma visão de negócios. Naquela época, não se tinha muito conhecimento como nós temos hoje. Então, existia algo que era uma visão, uma intuição, que era de dentro, era um conhecimento interno, uma certeza interna que levava, né, ele e os grandes empreendedores e empresários da época a tomarem uma ação com relação aos negócios, né? E Visconde de Mauá contribuiu muito para uma fase de transição entre a fase escravocrata e a industrialização. O segundo, que é o Romero Rodrigues, que é o mais atual, né? E o que chamou a atenção? Ele desde novo, ele já empreendeu e com um valor muito baixo para poder criar o site Buscapé. Ele é quem foi o presidente e o criador do site de busca, que é chamado Buscapé, que tem até hoje. Ele não faz parte mais desse empreendimento, ele está à frente de outras empresas, e o Romero Rodrigues, ele trouxe uma fala em algumas das entrevistas que nós vimos, que às vezes que eu não dei atenção à minha sensibilidade, me dei mal. Essa sensibilidade vem de onde, afinal? Né? É de algo interno. Ainda falando sobre a parte da Revolução Industrial, por conta do Visconde de Mauá, falando da industrialização, é muito importante a gente fazer uma linha do tempo aqui de como foi a evolução da indústria. E aí eu trago esse slide aqui, esse material para compartilhar com vocês de como a gente saiu da indústria 1.0 para a indústria 4.0, que é a atual. O que é esse 4.0? Nada mais é do que a evolução industrial que nós temos. E junto com ela, vem também uma evolução, um crescimento de habilidades e competências pessoais. Que, afinal, indústria, uma empresa, ela é composta de pessoas. E pessoas têm que ter as suas habilidades para tal atividade. Então, a indústria 1.0, ela era de um manual e mecanizada, onde as habilidades e as competências eram muito ligadas à produção e administração. Aí passamos para a automatização do trabalho, onde a necessidade de desenvolver competências mais cognitivas, ou seja, menos decorativas e mais de análises. Passamos depois para a indústria 3.0, que veio a automação total e a robótica e a informática, continuando a necessidade de competências ligadas à tecnologia, mais de comercialização, mais de gestão de empresas, e chegamos hoje no 4.0, onde a automatização total de fábricas, inteligência artificial, robôs, e se fala muito, já está tendo muito robôs sendo utilizados para algumas atividades manuais e mecanizadas de nossas atividades como seres humanos. Quem ia imaginar que lá atrás a gente chegaria até aqui? E hoje, cada vez mais, há necessidade, uma grande relevância de desenvolvermos essas competências socioemocionais. Se vai ter um robô para fazer a nossa atividade manual, burocrática, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar nos desenvolvermos.
E aqui a gente arriscou, né, e de colocar e de compartilhar aí com vocês a indústria 5.0, que é essa colaboração, essa relação entre a inteligência artificial e entre nós como seres humanos. Habilidades empreendedoras, habilidades pessoais que vão refletir no seu empreendimento. Quais são essas? Aqui são algumas delas, né? Dentro delas tem outras menores também, e como negociação, a parte financeira e de planejamento. Essas habilidades, elas são técnicas, elas são aprendidas, tá? É realmente um curso, você consegue realmente fazer o financeiro, fazer a negociação. E colocamos outras aqui que são mais de desenvolvimento pessoal, socioemocionais, que são a empatia, a coragem. Dentro, né, permeando todas essas habilidades, que é onde realmente a gente conseguiu e a gente visualizou os 3 pilares que nós abordaremos mais no nosso programa como desenvolvimento, que é a intuição, que a Selva vai falar um pouco mais para frente como ela funciona, a criatividade, que é algo que é uma criação. De onde vem essa criatividade? Como eu desenvolvo ela? E a comunicação. Esses pilares, eles se comunicam, né, entre eles. Eles se complementam, porque há uma necessidade de verbalizar. Como eu comunico tudo isso? E como complemento, a inspiração e a observação também são as novas habilidades que a gente quer trazer aqui nesse programa para desenvolver um empreendedor visionário, um gestor visionário. Agora eu passo para a Selva, que ela vai falar um tema bem interessante. Bem, obrigada, Adriana. Agora nós vamos falar de umas coisas um pouco mais diferentes. A Adriana falou mais sobre o histórico, sobre o processo do empreendedorismo, né? O empreendedorismo no Brasil, e como nós obramos, o que a gente costuma fazer com essas informações, né? Só que antes da gente falar um pouquinho sobre esses pilares, né, que é a intuição, a criatividade e a comunicação, a gente tem que se conhecer. Então eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, sobre os setênios ou septênios. Foram, na verdade, divisões criadas por Marie e Rudolf Steiner no século XIX, onde se fala que a cada 7 anos nós temos, digamos assim, mudanças, né? O ser humano sofre mudanças por conta de N fatores fisiológicos, fatores culturais, enfim. Então eu trago aqui para você tentar se conhecer um pouco melhor e assim tentar entender a relação entre nós e a intuição. Bem, então são divididos em 7 anos. A primeira fase dos primeiros 3 setênios é a fase do aprendizado, da descoberta, né? É onde nós temos as primeiras, digamos assim, os primeiros contatos com o mundo. Então, na fase da primeira infância, que é do 0 a 7 anos, nós temos a parte mais da percepção, onde tudo é bom, né? A gente percebe que tudo é bom, né? A gente tem aquele carinho da mãe, mas ao mesmo tempo, à medida que a gente vai crescendo, a gente se desprende disso e é onde acontece a primeira crise, que é a crise da socialização. Ou seja, nós deixamos de ser bebês e começamos a crescer. Já na segunda fase, do 7 a 14, é a fase modelo, é onde tudo é bonito, né? É onde eu começo a me expressar, é onde eu começo a ter mais interação com a minha realidade, né? Durante o período de 0 a 7 anos, você absorve somente informação e você não tem como expressar. Nessa segunda fase já começa essa forma de entender o que eu quero, onde eu estou, onde me encaixo, né? Tenho contato com a natureza, tenho mais contato com a parte artística.
E aí entra a primeira crise de identidade para entender aonde eu me encaixo nos diferentes modelos da sociedade. Já dos 14 aos 21 é quando eu entro na puberdade. Nós entramos nesse momento de querer dominar o mundo, de querer ter a nossa liberdade, de querer nos expressar. Nós entramos nesse momento de eu tenho voz ativa realmente e eu tenho meu senso crítico, posso mudar o mundo, ok? Então essas 3 fases são os 21 anos de aprendizado, né? Nós estamos mais próximo da intuição, eu vou mostrar isso logo mais. A seguinte fase dos 21 anos é a fase da luta, né? É a fase mais psicológica, é onde nós temos que provar a nós mesmos que nós podemos, que nós temos um lugar na sociedade, que nós temos que ter bens materiais, né? Ou seja, ter uma vida, tem um bem-estar em todos os sentidos, né? Todos os suportes da vida, eles têm que funcionar de maneira adequada. Então, a primeira fase do 21 a 28 anos é quando a gente sai de casa, né? A gente quer provar que a gente pode, que a gente tem capacidade. E aí que nós entramos nessa crise dos talentos. Por quê? Porque nós somos muito novos para muita coisa. Então nós temos essa ânsia, esses impulsos, essa vontade de querer mais, essa vontade de dizer, não, eu vou mostrar para o meu chefe, eu vou mostrar para o meu cliente que eu posso muito mais, ok? Então, você busca um lugar, você quer achar o seu lugar. Fase dos 28 aos 35 anos talvez seja a fase mais difícil. Por quê? Porque nesse momento é que você já tem um certo aprendizado, mas ainda não o suficiente. Então, você acha que nesse momento você está no meio do muro. Então, você é jovem demais para muita coisa e você é velho demais para outras coisas. Então, aí entra a crise do intelecto. Então, eu preciso aprender, eu preciso fazer curso, eu preciso correr atrás para ser melhor do que eu sou. Então, aí você usa o lado mais racional, mais lógico. É um momento onde você se afasta totalmente da sua intuição. Porque você dá lugar muito ao neocórtex, né? Seu lado de razão. E dos 35 a 42 anos acontece uma coisa muito interessante. É nesse momento que a gente descobre o que a gente é. Mas é nesse momento que a gente tem a crise de autenticidade. Ou seja, eu vim para quê? Eu estou aqui para quê? Qual é meu propósito? Ok? Então esses 21 anos são os anos de luta. São os anos mais importantes da nossa carreira, da nossa profissão. É nesse momento que a gente tem que estar mais ligado à intuição. E isso não acontece. Então vamos para os últimos. Bem, por último, os últimos 21 anos, que são os anos da sabedoria. E vamos começar com os de 42 a 49 anos. Esse setênio, ele é, digamos assim, bem expressivo, por conta de algumas mudanças fisiológicas no nosso corpo. Então, as mulheres entram na menopausa e os homens entram na andropausa. É um momento muito altruísta de pensar na humanidade, de querer ajudar os outros, de querer fazer o bem. Então, assim, é um momento de reconexão com aquilo que nós perdemos, né, ao longo dos outros 21 anos, né, que foi esse afastamento desse nosso sentido mais intuitivo, vamos dizer assim. Dos 49 aos 56 anos, nós nos tornamos um pouco mais críticos. A gente começa, embora, né, a gente seja mais altruísta, a gente começa a colocar a ética e todos os conhecimentos que a gente teve ao longo da vida de uma maneira mais prática. Então a gente precisa exteriorizar isso. Então daí vem aquele negócio de querer ensinar aos mais jovens, né? E por fim, dos 56 aos 63 anos, a gente tem esse lado mais espiritual, mais místico, né? A gente tem uma crise aí, que é uma crise muito similar à crise da primeira infância, porque a gente está voltando para a segunda infância, que é uma crise de socialização, porque a gente não se encontra, a gente não se acha, a gente não sabe qual é o nosso lugar diante da sociedade. A gente termina sendo excluído, porque a pessoa às vezes está mais velha, isso é normal, é um problema cultural, enfim.
principalmente nas culturas aqui mais ocidentais, né? Nas orientais, não sei como é que tá agora, mas geralmente se deve um certo respeito a quem é mais velho, né? Bom, então assim, por exemplo, de 0 anos até os 21 anos, tem uma curva aí de espírito e individualidade que vai caindo. Essa curva expressa a nossa aproximação com aquilo que a gente não consegue tocar, mas que a gente sente. É uma questão onde também se insere a intuição. Então, à medida que nós nos afastamos essa curva, à medida que nós nos tornamos mais materialistas, no sentido de não olhar para dentro, não querer se desenvolver pessoalmente, estar sempre no automático, então a gente se afasta de ouvir a nossa intuição, é o fator imprescindível que todo visionário tem que ter. É nisso que a gente quer te ajudar para você entrar nesse mundo dos visionários e para você, obviamente, fazer com que o seu negócio e a sua vida no todo consiga fluir de uma maneira melhor, ok? Bem, agora nós vamos para o seguinte slide, onde eu vou falar um pouquinho como o nosso cérebro processa as informações, como ele funciona, ok? Bom, segundo um neurocientista, que ele descobriu o cérebro trino, né? Como funciona o nosso cérebro, né? Em que parte ele interage com a informação externa. Nós temos, o nome dele é Paul MacLean, para quem quiser saber, foi na época dos anos 70. Então ele descobriu esse cérebro trino que é composto pelo cérebro reptiliano, pode pôr, pelo límbico e pelo córtex ou neocórtex. Então como é que funciona essa informação? Bom, primeiramente nós percebemos a informação, geralmente pela visão, né? Aí essa informação, o que ela faz? Ela entra na ínsula, né, que está no nosso cérebro, que é o aeroporto internacional de tudo que acontece no nosso cérebro, e ela delega para o reptiliano. O reptiliano é o primeiro a receber a informação. Ele diz assim, bom, trata-se de uma informação de sobrevivência? Eu estou sendo ameaçado de alguma coisa? Se não for, ele manda para o segundo estágio, que é o límbico, que é a área das emoções. E se não for de cunho emocional, ele vai para o lado do raciocínio, que é o neocórtex. Percebam o quanto demora a informação para entrar no raciocínio. Por isso que muitas vezes a gente age por impulso, né? Bem, então essa informação vai para o nosso cérebro faz esses neurotransmissores, ele processa neurotransmissores e hormônios e termina indo para o nosso corpo, ok? Muito bem. No próximo slide aqui nós vamos ver como é o processo da intuição. Nos anos 90, o Instituto Hermes, nasceu o Instituto Hermes graças a esse doutor, Rollin McCreight, e ele fez várias pesquisas. E dentre as pesquisas, ele entendeu que o nosso coração, ele é uma glândula, assim como o nosso cérebro, ele também tem neurônios, ok? Ele é responsável por processos similares ao nosso cérebro, embora ele tenha uma capacidade menor, números menores de neurônio, digamos, a eficácia dele é sempre melhor em relação ao nosso cérebro. Por exemplo, ele emite, ele cria um campo eletromagnético muito maior que o nosso cérebro, chega a 3 a 5 metros, né, de diâmetro, que é aquele famoso, né, eletromagnetismo que se junta com o eletromagnetismo telúrico, né, da Terra, que os dois ambos se falam a mesma coisa. Além disso, ele tem um delay de 4,5 segundos. Toda a informação chega antecipadamente para ele antes de servir ao cérebro, ok? Bem, e o que isso quer dizer? O que eu falei no slide anterior? No slide anterior quer dizer que o coração é responsável pelo nosso processo intuitivo e não o cérebro. Isso é um estudo feito, tá? Não é nada, não é suposição, é um estudo mesmo feito na neurociência.
Ok, mas da onde vem a intuição? A intuição é uma informação, assim como qualquer outra, mas que a gente não sabe de onde vem. O campo da física quântica, ela diz que tudo o que está no universo, ela está em formação. Por isso que essa informação está se escrito separado. Então tudo se forma constantemente. É um processo constante de evolução, ok? Então vamos supor que aqueles que são mais racionalistas, né, as pessoas que são mais racionais, mais lógicas, vamos pensar como sendo a física quântica dizendo isso. Mas para aquele que é mais místico, aquele que tem uma religião, pode-se dizer, sim, que a intuição ela vem de uma informação de um ser superior, de um duplo quântico, de Deus, da fonte criadora, enfim. Essa informação vem para nós por meio de uma intuição que ela se exprime de uma maneira diferente. Essa intuição vai primeiro para o coração e depois ela vai para o cérebro e para o corpo. O corpo assimila ela de uma forma diferente. Quando nós intuímos, nós temos a certeza de que aquilo é verdade. O nosso corpo se comporta de maneira diferente. A gente estremece, a gente às vezes tem certos comportamentos que não são lógicos, que não vêm do cérebro. O que acontece? O corpo devolve essa informação para o cérebro e é aí que o cérebro começa a tomar as medidas. Quais são as medidas? Observação, inspiração, criatividade e comunicação. Que é disso que a Adriana vai falar agora com vocês. Muito bom, Selva, essa parte da intuição e eu percebo, né, que as pessoas têm um pouco de desconhecimento sobre isso, né? Exatamente, você falou de algo, ou seja, a intuição cabe tanto para quem é mais racional, assim como para quem é mais místico, para quem é mais, né, holístico, vamos dizer assim, que holístico também é uma forma geral de se observar, né? Então, ela realmente, essa explicação comprova de que ele existe, ou seja em forma de voz, ou seja em forma de visão, e isso é algo que a gente vai abordar bastante no nosso programa, né, no nosso curso aí. E aí eu trago essa folha em branco aqui para começar a falar de algo que acontece comigo e eu percebo que acontece com muita gente quando tem uma ideia e eu quero colocar essa ideia, eu quero concretizar essa ideia, eu quero realizar essa ideia. E como eu faço? O melhor caminho, e realmente é o melhor no momento de fazer, é colocar no papel. Ou hoje em dia colocar no celular, né? Vai lá na parte do celular, nos notes lá e coloca lá. Mas é tirar da mente e colocar. Porque senão realmente a gente acaba esquecendo. E aqui eu trouxe uma reflexão e mais uma provocação, né? Para a gente falar da criatividade, que é criar com atividade. Então, ou seja, é tornar isso que a Selva falou da intuição, da ideia, da emoção, do sentimento, do corpo, do pensamento, trazer isso para a objetividade. Como é que eu faço isso? Isso é exercício, isso é prática e a gente também vai tratar sobre isso. A gente vai dar muitas dicas com relação a como tornar isso mais objetivo. E criatividade, lembrando que criatividade não é só ou também, né, nascer algo do novo. Não, a gente pode também melhorar algo que já está aí aos nossos olhos, né? Não basta ter só uma grande ideia, é preciso criar, manter e sustentar essa ideia. E aí, eu trago uma frase do Albert Einstein, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, tem uma super correlação com o que a Selva trouxe nos setênios, que é aquela perda da intuição. Intuição a gente tem quando a gente é criança, a autenticidade do infantil, né?
Então essa frase diz muito isso, tem muita correlação. Tá? Então aí a gente chega ok, eu intuí, né? Eu tive uma ideia, ou intuí, que é o que a gente quer trazer cá, que é a intuição. Eu coloquei no papel a minha ideia, eu tornei ela objetiva, tangível. E aí, e agora? Como é que o senhor comunica? É só falar? A parte de comunicação não é somente de como eu comunico para o todo. A gente também tem que olhar como eu me comunico. E aí aqui eu quero compartilhar essa parte de como você tem se comunicado. Como eu me comunico comigo ou com o outro, né? E aí eu trago aqui algumas frases do nosso dia a dia de como é essa comunicação que você tem, que a gente tem. Essa comunicação, ela é uma comunicação que conecta ou que de repente desconecta, não fica legal eu ouvir isso, eu não me sinto bem ouvindo isso. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Então vamos imaginar uma cena, né, de um encontro e aí alguém chega para você chega atrasado e alguém chega para você e fala da seguinte forma. É claro que não é só a fala, tem também toda uma expressão corporal, né? Puxa vida, você vive atrasado todo dia, a mesma coisa, é sempre a mesma coisa quando a gente marca essa reunião, eu nunca posso contar com você. Para onde você vai quando você ouve isso? Fica ali presente? Ou tem vontade, sei lá, de sair correndo, de xingar, enfim. Aqui, pais e filhos, vamos trazer um outro contexto. Em filho, você é um inútil. Se não estudar, nunca vai chegar a lugar nenhum. Aqui eu gosto sempre de trazer uma fala que eu sempre ouvi e que ouço até hoje. Mas eu falo isso por amor. Puxa, ok, você fala por amor, mas dá para ser mais amoroso com palavras? Amoroso na linguagem. Aqui um diálogo interno, né? Eu fiz uma apresentação, vamos trazer uma palestra e não gostei. Não deu certo, criticaram, não foi legal. E aí eu penso, nossa, eu sou um zero à esquerda mesmo, não presto pra nada. Curioso que eu passando isso, compartilhando essa fala, eu sinto no meu corpo umas coisas assim, a respiração já fica mais cortada, eu já sinto o coração já disparado. Imagino alguém falando isso numa situação e eu mesmo falando para mim. Outra situação, alguém chega, você já sabe que você é super emotiva e alguém pega e fala, você é muito emotiva. Esse muito é que acaba com a gente, né? Não é o tanto emotiva. Eu já sei que eu choro por pouca coisa, eu choro por quando eu sinto uma emoção forte, eu vejo uma história de superação, mas você é muito emotiva. Não parece que está criticando? Minha vida está horrível, acho que cheguei no fundo do poço. Essa eu imagino uma cena de um término de relacionamento, né? Aquela condição emocional e aquela relação que parece que eu vou assim, não vou conseguir suportar. Acho que cheguei no fundo do poço com relação a essa situação. Bem, aqui é eu acredito que vocês já se ligaram que aqui são falas de que realmente não conecta. Muito pelo contrário, me faz ficar pior ainda. Vamos imaginar vamos ressignificar tudo isso e fazer um oposto? Como é que você se sente? Aquela fala do você chega sempre atrasado. Puxa, marcamos 8 horas e já são 10h30. Isso me deixa irritado e muito nervoso quando isso acontece, porque já não é mesmo, até não é a primeira vez, então eu fico super chateado com isso. O filho, ao invés de falar que o filho é um inútil, filho, quando eu vejo suas notas baixas, isso me preocupa muito com o seu futuro. Isso me deixa muito preocupada com o seu futuro. É mais amoroso do que eu falar que você é um inútil? Penso que sim.
Não consegui os pontos necessários para passar na prova. Estou desmotivado e com raiva. Aquele diálogo interno, né, do anterior que, puxa, não presto para nada. Puxa, qual é o fato? Eu não consegui passar na prova, não tive os pontos necessários. Ou realmente não me preparei bem para a palestra, não me preparei bem para a apresentação. Estou frustrada e estou com raiva por conta disso. Outra fala. Percebo que quando experimenta uma emoção forte, você fica muito abalada e desconfortável. Ao invés de você, é muito emotiva. O porquê não demonstrar a minha percepção? Não soa tanto quanto crítica. E preciso de um tempo para ver as coisas com mais clareza. Tenho que confiar em mim. Lembra lá naquela fala do cheguei ao fundo do poço, no final de um relacionamento? Eu preciso confiar mais em mim. Eu preciso eu preciso de um tempo para realmente enxergar as coisas de uma outra forma. Então, pessoal, aqui realmente é uma comunicação que conecta com o outro, que não tem crítica, que não tem ego, que não tem algo do tipo, eu sou o melhor, ou eu quero resolver seu problema. São fatos, né? Vamos comunicar os fatos, o que eu sinto com eles, e para realmente eu estabelecer essa comunicação com o outro ou com o grupo aonde quer que eu esteja. Então, essa comunicação aqui já traz um exercíciozinho aí bem simples do que a gente vai tratar na comunicação. E claro, a gente vai falar também da comunicação assertiva e que tem a ver com o uso de linguagem. A gente vai trazer bastante exemplos aí. E aqui o poder da comunicação, eu faço um convite, né, que a gente tem que desmistificar, a gente tem que essa comunicação que a gente aprendeu durante muito tempo e trazer essa parte da comunicação como um Lego, um diálogo, né, construído. O Lego a gente constrói e não como um jogo de memórias, onde a gente monta com formatos ou frases, no caso, já pré-prontas, né? Vamos sair do automático. Vamos olhar um pouco realmente para como a gente usa, como a gente faz o uso dessa linguagem para ser assertivo. E voltando lá no início dessa apresentação, como eu consigo realmente chegar no meu objetivo, chegar no meu sucesso ou na meta que eu quero atingir. Vamos usar a comunicação a nosso favor. Conclusão disso tudo. Então, novamente, nós temos um programa, um curso, onde nós trabalhamos com esses 3 pilares, que é a intuição, que é criar essa ideia, que é a criatividade, e como eu comunico. E isso, para você se capacitar, para você se realmente criar e se formar como um empreendedor visionário. Bem, gente, é isso aí. Então, para quem quer ser um empreendedor visionário, para quem aposta nesse desafio, para quem realmente quer crescer de uma maneira diferente, é uma proposta diferente. Eu acho que vocês já devem estar cansados de sempre ter a mesma proposta de empreendedorismo, de estudar tabelas e estudar conceitos e estudar fórmulas. Não que seja contra isso, muito pelo contrário, mas esta é uma maneira diferente de você ver as coisas, é uma perspectiva diferente, é uma das infinitas possibilidades de você realmente trazer diferença para o seu negócio, para a sua carreira, né? Por meio desse treinamento que nós chamamos de business intuitivo, né? Que pode ser presencial ou online. Para você também vir com a gente, para você ser uma pessoa de sucesso, né? Para você ter esse sucesso que está escondido e que você não consegue ver, porque provavelmente você não esteja apontando na direção certa. Então, a gente deixa o nosso recado aqui, a gente agradece vocês eternamente, né? E Sim. Contamos com a sua presença
no Business Intuitivo. Venha com a gente ser diferente, ser um visionário. Obrigada, pessoal, e até mais. Até mais, gente. Um abraço.